Bom dia, amados. Eu sou a irmã Josineide, conhecida como Buarque Josi aqui no canal. E desejo a todos vocês um ótimo dia na presença do Senhor Jesus. Então, meus queridos, o último vídeo que eu gravei, meu cabelo estava solto, estava desse tamanho, eu não prendi o cabelo, mas eu não prestei atenção direito, mas eu não vou apagar o vídeo não, amados, eu vou deixar. Então, eu tenho aprendido aqui, amados, que precisa-se, né, para ter, como é que se chama? Para chamar a atenção das pessoas, para ter seguidores, inscritos, para as pessoas ouvirem o seu vídeo até o fim, precisa que você tenha um bom cenário, um bom título que chama atenção, e por isso tem pessoas que usam marketing e colocam até um título que não tem nada a ver com o que ela está a falar. Coloca um título que Deus nem se agrada, porque é um título mentiroso, e Deus não é Deus que apoia mentiras. Então, amados, se uma pessoa ouvir, tudo bem. Se Deus envia mais, tudo bem, porque tudo está na direção de Deus. Se muitas pessoas têm muitos inscritos e ela prega a palavra de Deus como convém, é com a permissão de Deus. Mas se muitas pessoas têm muitos inscritos, mas elas enganam, usando a palavra de Deus, elas mentem, falam de coisas que não são verdade, diz que Deus está revelando, que Deus está mostrando, que Deus falou sem Deus ter falado, isso é um grande perigo e ela está prejudicando ela mesma. Mas também tem muitas pessoas ingênuas, pessoas inocentes, que ainda são como crianças na fé, né? Não tem maturidade, que se deixa enganar, se envolver com essas pessoas. Aí o perigo ainda é maior, porque já está mexendo com a consciência de outras pessoas e Deus não se agrada disso, de maneira alguma, amadas, porque eu tenho experiência. Eu sei um pouquinho, pela minha própria experiência, de como Deus não se agrada de mentiras, de ilusões, e uma hora a conta chega, uma hora a casa cai. Aleluia, glória a Deus. E muitas pessoas, né, por serem gananciosas, por ter essa ilusão de ter muitos inscritos, muitos likes, muitas visualizações, né, que isso fazem a cabeça delas, elas são capazes de tudo, né? E a realidade é outra. Eu conheço pessoas, né, que se deram muito bem. Antes não tinham nada na vida, não tinham nenhum emprego. Mas graças a Deus que elas pregam o evangelho de uma forma, né, que ninguém é perfeito, mas de uma forma correta. E conseguiu atingir até 3 milhões de inscritos. E vive da internet, e vive muito bem, graças a Deus, que Deus abençoe essa pessoa. Conheço pessoalmente, andava na casa dessa pessoa, ela andava na minha, agora ela já não anda mais, porque ela se mudou para um lugar melhor, uma cidade melhor, ela tem condições financeiras agora que antes ela não tinha. Amados, essa pessoa, quando ela aceitou Jesus, antes ela era uma pessoa mundana, que ela vivia de um bar, né? Vivia de um bar que vendia bebidas, né? E festanças, e também da sua beleza, por ser uma mulher muito bonita, muito bonita, muito mesmo, sabe? Sabe aquela pessoa que é bonita do pé à cabeça? Tem o cabelo bonito, corpo bonito, boca bonita, tem tudo bonito. Então, mas ela não era uma prostituta. Ela era alguém que não servia a Jesus, que trocava muito de namorado, só se envolvia com pessoas que tinham dinheiro, embora ela não tivesse, mas ela se envolvia, né? E quando morava com alguém, era com alguém que tinha dinheiro, porque eu conheço toda a história. Mas essa pessoa nunca teve um emprego, né? Nunca viveu as suas próprias custas. E tinha sonho, né, de um dia viver. Quando aceitou Jesus, passou por provações e tal, mas depois ela encontrou, né, no Evangelho, a solução.
Deus abriu essa porta para ela, que se ela não zelar e não fizer conforme Deus quer, o problema é dela. Mas que ela se deu muito bem, está se dando muito bem. Não vou citar o nome, que Deus me livre, meu Deus, fazer uma coisa dessa. Então, ela ganha seu dinheiro, né? Que eu não sei quanto é, também não me interessa, mas que não é tão pouco, porque ela, né, comprou residências, carrões, né? E sítios, essas coisas todas, e tudo que ela não tinha hoje tem, muitas roupas. A Bíblia ensina que a mão direita não sabe o que a mão esquerda não sabe o que a mão direita fez. Quando ela aceitou Jesus, amados, ela tinha roupas, mas era aquelas calças muito apertadinhas, shorts. Então, como eu tinha muitas saias mesmo, e eu conhecia ela, e ela, né, logo quando se converteu, primeiro amor, hoje ela usa calça, entendeu? Mas ela usa roupas decentes, graças a Deus, não usa aqueles decote, aquelas roupas sensuais, ela não usa, né? Mas tem muita roupa, cada dia que ela se apresenta, ela é com uma roupa diferente, e que Deus abençoe que ela continue assim. E eu, né, e o meu esposo demos muitas peças de roupa para ela ir se sentindo bem para a igreja, porque ela não se sentia bem usando aquelas calças apertadinhas que ela usava, e de short tampouco, né? Nem aquelas blusinhas de alça, decotada, essas coisas. Mas ela passou pela prova 2, 3 anos, amados, assim, mas sempre, né, servindo a Deus. E como ela era uma pessoa muito inteligente e sábia, né, em muitas coisas, Deus também deu o batismo com o Espírito Santo a ela, e ela começou, né, usar o talento que Deus deu, pregando o evangelho, pregando, e logo, logo ela abriu igrejas. Ela abriu igrejas, e hoje ela é chamada de pastora, né, e, né, sabe conversar, fala bonito, palavras difíceis, e tem uma boa aparência. Sabe conversar, sabe convencer. Então, ela se deu muito bem. Mas, amado, cada um é cada um. O meu canal é assim, pequenininho. Mas Deus conhece os corações das pessoas. Deus sabe que o que eu tenho para viver, para sobreviver, não é de internet. Se dependesse de internet, eu não tinha nada, né? Eu não tinha nada. Mas que o Senhor muitas vezes abre uma porta na internet para alguém que está precisando, né? Que precisa. Como eu já ouvi o testemunho, agora eu vou citar o nome do pastor Antônio Júnior, que Deus mesmo mandou ele abrir, porque ele não podia pregar nas igrejas, achavam que não era, ele não era capacitado para estar pregando na igreja, né? Que ele é membro, e ele abriu, e ele é um dos pastores, né? Que tem muitos mesmo inscritos. Graças a Deus, que Deus abençoe a vida do pastor Antônio, que ele é um bom exemplo, né? Ele é um bom exemplo. Ele dá bom testemunho. Eu só fico triste quando eu vejo as pessoas dando mau testemunho, usando de mentiras, de engano, mas quando a pessoa fala a verdade, eu gosto muito. Que Deus abençoe cada vez mais, que alcance mais e mais pessoas. Eu estou aqui com esse canal, né? Eu falo algumas coisas da parte de Deus. Se Deus quiser permitir que ele cresça, porque pela minha própria capacidade, amados, nunca vai crescer. Porque eu não sei. Eu não sei, entendeu? Não sei fazer esses tipos de coisas. E muitos canais, né, que eu pesquiso muito, e eu sou inscrita em muitos canais aqui no YouTube. Muitos mesmo. De pastores, missionárias, pessoas não crentes, né? Tem muitas coisas que a gente precisa ouvir e aprender. Então, o que acontece? Se Deus permitir, cresce. Se não, fica assim mesmo, amados. E eu não vou deixar de pregar o evangelho, porque uma ou duas pessoas que ouvem, né? Muitas vezes aquela pessoa está precisando ouvir. Está precisando ouvir. Deus sabe de tudo. Deus sabe todas as coisas. E uma alma é muito importante. Uma ovelha é muito importante, né? Jesus até disse numa parábola que o bom pastor deixou 99 e foi em busca da que estava perdida. Ele olhou e viu, né, que faltava uma,
e ele foi à procura, foi em busca daquela que se havia perdido. Então, uma ovelha, né, é muito importante para Deus. Deus não quer que ela se perca de jeito nenhum. E muitas vezes uma pessoa, né, eu não sei se você está precisando, né, mas se você está ouvindo, porque você está, entendeu? Uma pessoa está precisando de ouvir a palavra de Deus, de alguma experiência da parte de Deus, e o Senhor sempre fala, né, de acordo com o que a pessoa precisa. Então, amados, eu falo para você, eu não vou, tá? Eu e meu esposo, a gente tem uma congregação que está em construção ainda. Ele tem outras que ele passou, que ele não vende nem aluga, porque é obra de Deus, porque ele teve um infarte. Então ele parou, resolveu parar. Quando ele melhorou, ele resolveu dar continuação. Ele ia vender, né? Ainda estava só as paredes levantadas. Mas agora ele resolveu terminar, está quase pronta. Pode ser que lá na congregação eu vá colocar, né, um lugar adequado, um escritóriozinho, né, para eu gravar os vídeos. Mas eu não vou inventar, não, como eu vejo, né, dizendo, aí colocam um cenário atrás, colocam plantas, colocam quadros, colocam isso, colocam aquilo, e muita gente quer aparecer aquilo que não é. Eu não gosto de falsidade, não gosto de fingimento. Eu não vivo de internet. Meu salário é Deus que me dá. Também não vivo de dízimos nem oferta, amados. Eu tenho meu próprio salário, graças a Deus. Meu esposo ainda trabalha, ele tem o próprio salário dele, os filhos ajudam e ele ainda trabalha, graças a Deus. Não falta nada para nós. Os filhos dele vivem bem, meus filhos também não precisam. E assim vai, amados. E eu agradeço a Deus por tudo o que eu tenho, eu sou muito grata ao Senhor. E só tem uma coisa, eu não vou estar inventando mentiras, nem enganos para chamar a atenção de ninguém, para atrair alguém. Aquelas pessoas que sentirem seu coração de se inscrever em meu canal, eu agradeço muito, que Deus abençoe. Quem sentir de dar um like, eu também agradeço por causa da plataforma, entendeu? Por causa da plataforma. E se você ouviu o conteúdo, né, ouviu o conteúdo da palavra de Deus, eu vou deixar um versículo para você, que está no Salmo 121, foi Deus que me colocou no coração agora. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra e tudo quanto neles há. Então, amados, né, nos montes poderia ter muitas coisas, principalmente no Velho Testamento, que as pessoas gostavam de adorar nos montes, construir ídolos, né, altares para os ídolos lá nos montes, mas, né, o salmista olhava para os montes e não via solução nenhuma, né? A solução estava em Deus, lá em cima, nos altos céus. Então você olhe para os altos céus, porque o seu socorro vem de lá. É só você crer. A única coisa que nos impede de vencer é a falta de fé, né? É não buscar a Deus com fé. Você precisa crer, você precisa se humilhar diante de Deus, porque Ele é o único que nós devemos nos humilhar diante dEle, de todo o coração, amados. E que Deus abençoe você, a sua família, né? E em nome de Jesus. E se você, né, está gostando de ouvir, né, de saber alguma coisa ao meu respeito, eu tenho muita coisa para contar. Eu tenho muitos testemunhos, muitos na minha vida, de outras pessoas também, mas eu conto mais da minha vida, porque muitas coisas fez o Senhor na minha vida. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Amém? Então, ficam com Deus e até a próxima.